A Rádio Petroleira apresenta Programa Onda Verde Petroleira. Uma vida melhor é possível. Olá, internautas, estamos em rede em tempo real com mais um programa Onda Verde Petroleira, sempre com a participação do parceiro Davi Ribeiro, diretor da Sentinela Ambiental, a ONG, e dessa vez estamos recebendo o Urbano Gonçalves, companheiro Urbano, né, com a participação também da Moisa Pavão, mais uma vez participando com a gente nesse Onda Verde Petroleira. Vou dar as boas-vindas ao Urbano Gonçalves. Alô, Urbano, seja bem-vindo ao nosso Onda Verde Petroleira. Obrigado, boa tarde, companheiros, companheiras presentes aqui. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de manifestar um pensamento, né? E estar juntos aqui nessa luta da construção de um futuro melhor, plausível para toda a humanidade. É isso que a gente deseja. Muito obrigado. Pois é, Davi, eu acho que o tema da economia solidária, ele é um tema tão rico e tão abrangente que eu acho que a gente ficou no programa anterior, né, devendo um pouquinho mais, né, para os nossos internautas sobre esse desenvolvimento, sobre esse segmento extremamente importante aí para o desenvolvimento das nossas comunidades e a nossa população menos provida, né? E, enfim, e eu gostaria de, antes de mais nada, deixar já o Urbano Gonçalves à vontade para falar um pouquinho, né? Como você pensa, Urbano, como é que você atua paralelo aos princípios dessa economia solidária, enfim, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, com o desenvolvimento, né, da tua militância dentro, né, desse escopo. Bom, a economia solidária ela vem basicamente na contracorrente da economia capitalista. Portanto, ela meio que permeia com dificuldades. Então, e economia solidária, que foi chamada há algum tempo como economia informal, né, que é a economia marginal até hoje, na medida em que a maioria dos empreendimentos de economia solidária, os grupos, eles são informais na sua totalidade, portanto, ele não declara renda, então tem todo esse entrave por conta até da legislação. Então, as pessoas vão se acomodando, chamando isso de solidário, mas o que prevalece é o espírito capitalista, da disputa, da concorrência, da luta pelo capital para sobreviver. Bom, agora o que a gente prega e trabalha no dia a dia é a conciliação desse trabalho da economia solidária para a geração de renda das pessoas, tá? E buscando conciliar com o meio ambiente, né? Para você, sabe, manter um desenvolvimento sustentável. Isso é muito difícil na medida que as pessoas apontam para gerar renda, né, na disputa com esse capitalismo aí. Então é basicamente isso. Agora, você atingir um preço justo com uma matéria-prima onde você não tem acesso e, portanto, por ter a aquisição da matéria-prima ela ser em quantidades pequenas, o preço fica muito alto dos produtos. E aí você não tem como escoar facilmente o produto. Portanto, a geração de renda, que é o objetivo principal, ela fica em segundo plano, ela não se atinge o objetivo. Esse é o entrave. Agora, Davi, vamos falar um pouquinho, né, da questão da economia solidária trabalhada no viés do ponto de vista do Sentinela Ambiental, né? Como é que o Sentinela Ambiental está pensando esse projeto que vocês estão para colocar aí, enfim? Né? Mediante a aproximação da Moisa e do Urbano junto à nossa entidade, já que também a gente tem alguma bagagem, né, alguma estrada aí no meio do social e do cooperativismo, do associativismo, e nós temos uma visão para a sustentabilidade nessas pequenos vilarejos, pequenos grupos que moram nesses ambientes, de a gente tentar levar o artesanato, a forma de produção de alguns materiais, né, como também tecelagem, bordados, trabalho com garrafa PET, criar situações novas e de um custo mais acessível por causa da matéria-prima, conforme o Urbano se referiu, né?
Se a gente tem aí umas 100, 200 garrafas PET, dá para fazer uma vassoura. Se a gente pega 100, 200 garrafas PET, a gente pode fazer um tanque-rede para criação de peixe, ou de molusco, né, ou de mariscos. Então nós estamos estudando ainda algumas utilizações que a gente pode ter com esses descartáveis em comparação, né, em compensação ao custo da matéria-prima virgem, né? Que nem aquecimento solar e várias outras atividades. Nós estamos ainda num arranjo produtivo para levar para essas comunidades a forma da gestão do trabalho e da renda, que a gente possa vir a levar o material e trazer o arranjo para um ambiente de venda, numa praça pública, num ambiente de passante, no metrô, numa via férrea. E aí nós estamos ainda em laboratório, em pesquisa ainda. Pesquisando, né? Urbano, por exemplo, eu penso logo quando se fala em economia solidária, eu não sei por que vem logo na minha cabeça pescador, né? O homem que trabalha com a produção da pesca, né? Da pesca artesanal. Me vem à cabeça também as comunidades indígenas, né? Me lembra muito ali, por exemplo, no sul da Bahia, né? Os pataxós com o seu artesanato e tentando vender seu artesanato, né, para os turistas. Dá para a gente fazer uma relação da economia solidária com essas comunidades? Dá para a gente fazer um trabalho? E existe uma vocação natural dessas comunidades para estarem exercendo a economia solidária, na sua visão, Urbano? Isso inclusive já existe. O governo federal, o governo Lula, em 2003, ele criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é uma secretaria vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. E por isso, inclusive agora eu estou no Ministério do Trabalho também, por conta dessa demanda no Rio de Janeiro em particular. Então nós temos hoje, inclusive no Ministério do Trabalho, que foi uma luta, uma conquista de vários artesãos do Estado do Rio de Janeiro, inclusive eu à frente do fórum na ocasião, do Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro, nós conseguimos junto à Delegacia Regional do Trabalho, hoje Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, um espaço, né, na delegacia, lá na Avenida Presidente Antônio Carlos, no prédio do Ministério do Trabalho, um espaço de exposição com opção de venda de produtos de empreendimento de economia solidária do Rio de Janeiro. Então é um espaço que foi fruto de uma conquista e foi agora ratificado a importância desse espaço lá pelo atual superintendente. Pô, que legal, né? Interessante. E nós, hoje eu estou fazendo esse trabalho lá com o apoio do superintendente, para uma abrangência todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje mesmo o Macaé me ligou, enfim, e estamos estreitando isso junto às gerências, né, dos municípios. Pois cerca de 4 anos atrás, eu observei uma mobilização do SEBRAE com o Ministério, com o apoio do Ministério do Trabalho, Projeto Artesão, em todo o estado do Rio de Janeiro, onde que foi capacitado vários polos, né, de artesãos. Na época, inclusive, eu em Visconde de Mauá, como presidente da Associação dos Artesãos e Pequenos Produtores da região de Visconde de Mauá, tive a oportunidade de participar, foi bastante produtivo. A gente teve uma visão, né, mercadológica do artesanato, mas enfim, o que eu senti falta? De uma política de continuidade nessa formação, né? E eu percebi que o SEBRAE, ele tem muito ao que dar ao pequeno produtor, né? Tem muita tecnologia, tem muito know-how para levar a esse público, que é o público do artesão, enfim, do pequeno produtor, e sentir falta da continuidade dessa formação, dessa relação. Quer dizer, foi um ciclo, se passou, fez uma mobilização, a gente chegou inclusive a fazer um grande encontro estadual, a coisa cresceu, fizemos uma grande feira e tentamos inclusive uma mobilização para dar continuidade, mas o negócio esfriou, ficou por ali e não deu continuidade.
Como é que você vê, por exemplo, você que está bem envolvido agora aí, inclusive com a questão do Ministério do Trabalho, a questão do preparo, né, dessas comunidades, né, e da formação, né, para o mercado, né, e para essa troca da economia, né, que isso daí tem ligação direta com a economia solidária, no meu ponto de vista, não é verdade? É verdade. O grande problema é exatamente a falta de capacitação, porque a cultura da economia solidária, ela advém da economia do artesanato, a pessoa que tinha ali mais no processo da ocupação do seu tempo. Não se almejava, por exemplo, que isso podia gerar renda. Só que, com o avanço tecnológico, é necessário as pessoas se conscientizarem de que tem que transformar esse trabalho em renda efetiva. Então, hoje, tem esse projeto a nível do governo federal que tem demandas efetivas e permanentes para isso. Então, a formação, por conta da criação da Secretaria Nacional da Economia Solidária, SENAS, já se desencadeou um processo de mapeamento dos empreendimentos de economia solidária. Hoje nós temos no Brasil mapeados 22 mil empreendimentos, tá? Já na terceira fase do mapeamento, que tem uma comissão gestora em todos os estados, eu inclusive participo da comissão gestora estadual. Então esse processo inclusive não só, é uma demanda hoje que vem do governo federal. E o próprio tribunal, não só o Ministério do Trabalho, mas o Tribunal Regional do Trabalho, está agora, dia 5, fazendo uma exposição, vai ser inaugurada uma exposição do índio Carajá. O nosso companheiro Chorran, que é conhecido de alguns aqui, de nós todos, esteve hoje, inclusive, lá me procurando no Ministério, e está buscando apoio. Quer dizer, é um espaço que está sendo amplamente, né, ocupado pelas comunidades. É isso, interessante. Perfeito. Nós estamos conversando com o Urbano Gonçalves, que trabalha no Ministério do Trabalho, né, também participa da Sentinela Ambiental, da ONG, com o Davi Ribeiro e também com a Moisa Pavão. Moisa, dá para a gente, por exemplo, fazer um pequeno mapeamento aí dos segmentos que estão mais desenvolvidos dentro desse escopo da economia solidária, por exemplo? Dá para perceber, artesanato, por exemplo, seria o segmento de ponta. Como é que você vê? O artesanato, ele puxa, né? Ele é o carro-chefe. Agora nós temos a agricultura também, as cooperativas de agricultura que vêm também em segundo, né, lugar aí. E depois esse material reciclado, né? O artesanato com material reaproveitado, né? Chama reaproveitamento, né, desse material, que é um material descartado. Então, ao invés de ir para o lixo, ele vai vai sendo reaproveitado aí, transformando em belas obras, né? E tem um grande mercado, né? Perfeito. Davi, você estava conversando comigo mais cedo aí de uma questão aí dos captadores de caranguejo. Aí eu vou perguntar, por exemplo, ali para o Urbano, se esse pessoal que sofre muito, né, Davi? Pessoal que trabalha no mangue, se metendo no meio da lama, né? Dia e noite, né? Dia e noite. Os caras não têm recurso ínfimo, né? E é um ambiente que a gente também tem que ser preservado, porque é um ambiente de fartura perante não o impacto dos catadores, né? Eles têm que também se dosar o que dá para apanhar e vender e não pegar em excesso, e também alguns se deteriorem e tudo, né? Porque eles têm que ter uma umidade, tem que estar em contato com a água, e ele fora da água, em 12 horas ele já começa a ter alguns problemas. Então tem que ter cuidado e tem que dar apoio a essas pessoas que são trabalhadores, né? Não são pessoas à toa. O Urbano, por exemplo, nessa área de atuação que você está trabalhando, existe uma política para trabalhar com essas comunidades, dos pescadores artesanais, catadores de caranguejo, tentar levar para esse pessoal um pouquinho mais de conscientização, de como trabalhar melhor, de como agregar valor ao trabalho desenvolvido por eles? Existe, inclusive nós, nesse processo de desenvolvimento da economia solidária no estado do Rio de Janeiro, nós criamos uma coisa chamada Casa da Confiança, que é um espaço onde as pessoas possam
acessar ao crédito, já que a maioria das pessoas que fazem a economia solidária são informais. Então não tem como prestar, por exemplo, comprovar uma renda. Esse é um dos gargalos, né? Acessar o crédito, o dinheiro, para que a pessoa possa, então, confeccionar o produto e escoar, vender. Então, nós temos a Casa da Confiança, eu sou um dos sócios fundadores, tivemos hoje uma reunião, e estamos confeccionando um questionário para a gente, bem abrangente, para a gente estar buscando a informação dessas pessoas e está lá contemplado, inclusive, a questão da agricultura, dos resíduos sólidos, enfim, dos produtos da pesca, tudo isso. É interessante. Esse trabalho, inclusive, é um trabalho de resgate da própria autoestima, claro, né? Claro. Do produtor, do pequeno produtor, daquele que não teve espaço na economia, no mercado de trabalho formal, enfim. Isso deixa a pessoa um pouco deprimida, não conseguiu um emprego formal, né? Aliás, foi anunciado aqui agora em janeiro o aumento, né, com relação a janeiro do ano passado, de número de carteiras assinadas de emprego formal aumentou em 35%, coisa que não acontecia há mais de 10 anos. Então, de uma certa forma, né, a economia está aí em compasso de espera com a grande crise aí anunciada pela economia capitaneada pelo capital norte-americano, mas por um outro lado, o trabalhador, né, do Brasil aí, ele está encontrando uma certa melhora, né, pelo menos nas perspectivas de trabalho, no trabalho formal. Agora não é por isso que a gente vai deixar, né, Urbano, de cuidar daqueles que ainda não têm, né, a oportunidade de chegar nesse mercado formal e tem que, de alguma forma, lutar para sobreviver, fazendo, né, da sua força de trabalho a sua única forma, né, de lutar aí no dia a dia. Como é que está essa tua visão com relação a isso? Mesmo aumentando a perspectiva de trabalho formal, você tem percebido também um aumento do trabalho informal, um crescimento, uma busca maior por esses segmentos da economia solidária, Urbano? A economia solidária, ela pressupõe assim, uma independência, né, para que as pessoas fiquem livremente donas do seu tempo. Hoje tem a questão da ocupação do tempo útil e por conta dessa crise aí, desses últimos 20 anos, se instaurou no país e no mundo, né, essa coisa da falta da oportunidade. Então, essa questão da empregabilidade, do mercado do trabalho formal, ela tem muita questão de transposição da atividade, do emprego para o outro. Não há um projeto ainda, né, da absorção da mão de obra que está se formando agora. Já vista a questão do Compeg aí, que está se instalando e tal. Perfeito. E hoje está se criando o centro de treinamento, centro intensivo, né, de treinamento lá em São Gonçalo e tal, que está o RIMA, inclusive, que é o relatório de impacto ambiental, já está demonstrando isso. Mas a proposta, o que é interessante, que eu vejo mais importante, a economia solidária não é só uma questão do Brasil, do mundo. A França lá, né, tem um outro nome, que é a economia social, Canadá e tal. Existe uma articulação internacional? Existe, inclusive, tem uma conexão direta. Nós temos um representante da economia solidária da região sudeste, que ele também tem a conexão, ele é representante do Brasil junto à América do Sul. Existe uma interação permanente. Perfeito. Tá? Então o mundo hoje está... Porque é uma questão, essa questão do emprego versus desemprego é uma questão mundial, por conta do avanço tecnológico, dentro do projeto neoliberal que está aí presente, muito forte. Então, o interessante é que hoje tem vários setores da sociedade preocupados com isso, não é só o governo federal, a sociedade civil. A LBV, por exemplo, ela tem o seu projeto de socioeconomia solidária, vai ter agora, inclusive, um seminário de desenvolvimento sustentável, agora esse mês de março. E também o Fórum Mundial, a segunda edição do Fórum Mundial de Educação da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Que todos eles têm na sua pauta a questão da economia solidária. Isso é interessante, toda a sociedade está mobilizada hoje e a gente espera que não só se mobilize, mas sensibilize também para resolver esse problema da geração de renda. Perfeito. Nós estamos conversando com o Urbano Gonçalves e também com a Moisa Pavão, aqui no Onda Verde Petroleira, falando sobre economia solidária e seus desdobramentos. Recentemente,
ainda em janeiro, no finalzinho, dia 26 de janeiro, aconteceu aqui no Aterro do Flamengo o Fórum Social Mundial 2008. E eu percebi, né, uma grande movimentação, Davi estava lá, e uma grande movimentação na tenda exatamente da economia solidária. Muita gente, muita ONG, né, muita movimentação, e a gente percebe que os segmentos sociais articulados, eles têm impreterivelmente essa nuance de trabalhar a questão, né, da economia solidária. Como é que você faz um balanço desse fórum, o Davi, fazendo exatamente a linkagem com a economia solidária? Foi muito bom, né, a nossa ação local, já que nós filmamos, fotografamos, conversamos bastante, entrevistamos bastante pessoas, até para ter matéria de jornal, né, e também distribuímos nossos jornais, e foi toda essa solidariedade, foi toda vinculada, além da chuva, mas a chuva não atrapalhou em nada, e foi muito bom porque nós vivemos uma diversidade de pauta de produção incrível, desde a alimentação ao artesanato, à vestimenta, à leitura, à composição de papéis recicláveis, pintura. Os índios também estavam presentes, os sindicatos também estavam lá conosco também, né, ancorando lá o apoio a gente também. E eu acho que é o seguinte, isso é preciso. Pena que foi só um dia, né? A gente tem que empreender, que seja um dia, mas pelo menos umas 3 vezes por ano, em ambientes de muito movimento, tipo Praça 15, Central do Brasil, Metrô da Carioca, né? Arrumar esses espaços como âncora, para a gente ter, assim, a movimentação dos passantes. Urbano, eu queria colocar para você aqui também uma questão dentro desse escopo, que é a questão do lixo, né? A gente estava conversando no programa anterior, falamos um pouquinho disso, a gente não pode deixar de linkar, porque o objetivo do programa é esse mesmo, né? Trabalhar a questão ambiental, melhoria da qualidade de vida, e é uma boa oportunidade para a gente juntar a fome com a vontade de comer, né? Pegar, né, a cultura, né, distorcida da produção do lixo e transformar isso aí de alguma forma em dinheiro, né? Como bem a Moisa lembrou no programa anterior, a Cora Coralina dizia muito bem isso, né? Que o lixo é luxo e o lixo produz muita riqueza. Existe alguma vertente dentro desse projeto que você está trabalhando no Ministério do Trabalho aí, em trabalhar diretamente a questão do lixo, da reciclagem, do cooperativismo, das pequenas cooperativas de reciclagem, o catador de papel, enfim, vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa linha? Nós temos, inclusive, o Fórum do Centro do Rio de Janeiro, Centro Leopoldina, né? E que nós temos daí uma inserção junto ao Fórum do Cooperativismo Popular, que é uma instância representativa do Estado, e nós temos pessoas, inclusive, que participam dessa questão da coleta dos resíduos sólidos. No tribunal nós temos o programa de coleta seletiva dos resíduos sólidos. Nós temos no Tribunal Regional do Trabalho, e a DRT também é parceira desse projeto para essa questão. No ano passado nós participamos no Tribunal de Contas do Estado de uma exposição que eles fazem lá por conta da Semana do Meio Ambiente, e nós participamos lá do Mercado Solidário que nós temos lá, participamos desse evento lá do Tribunal de Contas. Então já é nosso parceiro, e nós temos pessoas que coletam e repassam para os artesãos do Mercado Solidário, né? E do Fórum do Cooperativismo Popular. Nós temos esse compromisso, inclusive nós mesmos, enquanto pessoas e agentes, atores do processo, a gente tem esse compromisso de passar na rua. Eu já fiz isso algumas vezes, e outros companheiros estimulam outros a fazerem. Tem resíduos de fios, né, de algodão, o cara joga fora, a gente vai lá e pega e leva para as pessoas, porque as pessoas transformam aquilo em obras de arte, em trabalhos. A mesma coisa, a gente se mobiliza para juntar calotas de automóveis e leva para as pessoas que fazem o espelho
com o espelho, com a calota do automóvel e com o filtro do café, aquele pó do café, o filtro usado. Legal. Então transforma aquilo em belas obras de arte. Então esse processo está vivo e forte no nosso meio. É uma preocupação geral. E você falou de uma coisa que eu acho que é a síntese da economia, está no nome aí, né? Economia solidária, ajudar, né, a gerar renda, né? Se você que já tem a sua renda garantida, porque o ser humano ele tem essa tendência natural de se acomodar, né, Moisa? Né, você está bem, está com o teu salário garantido, né, está com a tua renda garantida, você não se preocupou, está dentro de casa, meu mundo, eu sou feliz e acabou. Mas como é que é essa questão, né, de você passar no meio da rua, ver um negócio jogado que poderia estar servindo, né, não para você, naquele momento não serve para você, mas de alguma forma você pode estar ajudando alguém a estar produzindo e gerando renda. Então a ajuda ao próximo é o princípio, no meu ver, né, o ponto de partida dessa economia solidária, né, é uma questão de postura social, antes de mais nada. Também até a ocupação, né, a terapia ocupacional, senão a pessoa que está à toa, sem fazer nada, sem perspectiva de recurso, vai beber, vai jogar, vai roubar, vai se desencaminhar, né? E você vê nessas praças públicas aí, um grupo de 5, 6, 8 pessoas, tudo bebendo, tudo largado, sem assistência social, sem apoio da prefeitura, dos governos, né? Então esse programa deles, com o Ministério do Trabalho, é um facilitador para essa mudança da autoestima. E com isso a gente tem que dar mesmo um apoio, uma alavanca. Agora, cobrar também dos nossos vereadores, do nosso prefeito, uma sistemática, né, uma constante, para que esses indivíduos se enquadrem nessa relação do trabalho solidário, e vamos somando. Eu não estou deixando a Moisa falar, né? Fala, Moisa. Sim, eu quero entrar nessa parte aí que o Urbano toca, né? Quando a gente vê algo na rua e a gente automaticamente se lembra de alguém que trabalha com aquela produção. Aí a gente fica assim, né? Vou juntar e vou levar para alguém, né? Se lembra, é automático. Essa questão da solidariedade é importante por isso, porque é assim uma contribuição que a gente dá ao próximo. E economia solidária para mim é assim, é a construção de novos valores, né? Essa questão que você fala que a gente, porque eu já tenho o meu, então eu não estou ligando para quem está vivendo mal, entendeu? Então, ela vem construir, ela vem introduzir, né, novos valores de solidariedade, de lembrança do próximo, de lembrar que o outro trabalha com aquela produção. Vou juntar o fio porque vou levar para Dona Maria, Dona Joana, que trabalha com a bonequinha. E aí vou juntar a calota, porque vou lembrar do seu Antônio, que trabalha com o espelho, né, com a produção do espelho. Então ele vai fazer o espelho, aí já leva. E isso aí gera uma grande satisfação para quem está recebendo o produto, né? Quer dizer, com certeza. A pessoa ela se vê contemplada em duas vezes. Primeiro, pelo calor humano, de estar recebendo do próximo. Ser lembrada, né? Ser lembrada. Está ali, está ganhando o calor humano, está tendo a troca. E o segundo, que está tendo a oportunidade de transformar, de criar e de transformar aquilo em renda para fazer, né, Moisés, um retorno financeiro aí para uma situação aí. Agora a gente precisa avançar, inclusive com os sindicatos, né? Porque os sindicatos são os nossos aliados nessa transformação social, né? Quais são as alternativas no teu ponto de vista, Moisa? Como avançar? A gente precisa formar redes, né? E o sindicato, por exemplo. O sindicato, ele produz o copinho, uma grande quantidade de lixo do copinho, que é utilizado. Ele produz o papel. Então, a gente formar uma rede com os sindicatos para que essa quantidade de lixo não vá para o lixo, mas que ela seja transformada, né, em produtos. E aí isso é importante, a gente está fazendo esse link com os sindicatos que são mais próximos da economia solidária, da ideia, né, desse desenvolvimento sustentável.
e para que a gente possa estar empoderando as cooperativas, né, dando mais força, mais produção, porque quando tiver mais matéria-prima, porque o lixo, que eu não gosto muito de chamar lixo, né, mas descarte, vamos chamar de descarte, né, o reaproveitável, né, porque ele vai ser reaproveitado. Então, esse material reaproveitável, que seja destinado à economia solidária, para que possa estar dando o material para que as cooperativas venham desenvolver, né, venham produzir, venham ter esse material que é a matéria-prima da produção das cooperativas. Então, eu creio que a gente precisa formar essas redes, né, e isso é um avanço muito grande. É um desafio também, né? Porque precisa de carro para estar transportando. A logística, né, é complicada. É complicado, mas é um desafio, mas eu creio que com essa rede, com essa junção de ideias, a gente pode estar criando esse mecanismo de desenvolvimento. Perfeito. Estamos conversando com os ecologistas Urbano Gonçalves, Moisa Pavão e sempre com a parceria do ecologista Davi Ribeiro. Estamos desdobrando a economia solidária. Davi, você tem alguma coisa a acrescentar no bojo dessa discussão? Não, fato, é importante, né? Essa forma da solidariedade, porque não temos com essa ação mundial, né, de economia, você vê que os países estão se fechando e estão partindo para se defender. E eu acho que o Brasil tem tudo, além de terra, espaço, e nosso lixo é muito rico, né? Nós temos pneus, resto de obras, né, que possa fazer tijolos e várias outras ações, para que essas pessoas que não têm carteira assinada e que não têm uma profissão, uma técnica de trabalho, sejam aproveitados mesmo nesse mercado assim pequeno, solidário, para que tenha assim a sua liderança, seu amor próprio de sobreviver daquilo e gostar, que eles gostam do que fazem. E aí tem que ter assistência médica, assistência mais de uma certa doutrina, mais de valorização da vida. A organização é fundamental, né, Urbano? É verdade. Nessa situação aí da economia solidária, porque, né, basicamente, a gente percebe que num governo como esse, que é o governo Lula, as cooperativas ganharam incentivos e ganharam até espaço, né, já que o presidente Lula sempre demonstrou interesse em fomentar o cooperativismo. E aí, Urbano, eu queria que a gente fizesse uma linkagem da importância do cooperativismo para essa economia solidária, né? Porque a gente percebe que existe vários níveis de cooperativas, né? E existe, inclusive, uma certa discriminação, né, com os segmentos menos favorecidos da sociedade com relação à organização, que é o caso dos catadores de papel, né, que é o caso, né, dos catadores de alumínio, de lata. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é a tua visão, como é que você enxerga, né, o mote de fazer a linkagem do cooperativismo dentro dessa perspectiva de economia solidária para o segmento mais desprovido da economia? Bom, Candal, você lembrou bem. E a questão da economia solidária é uma quebra de paradigma, né? Então você vem revolucionar, na medida que você transforma um lixo que foi considerado lixo numa obra de arte, num instrumento, no objeto gerador de renda, trabalho e renda. É revolucionário isso, né? E quanto ao governo federal, na presença do governo Lula, ele criou, se não me trai a memória, a Lei 9.540, de 25/10/2006, onde ele coloca que todas as instituições do Estado, né, públicas, no caso do governo, as autarquias, reciclem o lixo lá e doem às cooperativas.
Isso é uma lei, se não me está memória, 9.540. É um avanço. É um avanço, é revolução, isso contraria, inclusive, interesses outros aí, do capitalismo, que hoje quando a Moisa coloca dessa parceria com os sindicatos, que eles venham abraçar também. Porque essa lei, ela abrange somente as autarquias, as empresas públicas, por assim dizer. Então, que isso se estenda, que essas instituições, nossas aliadas, elas venham abraçar essa luta e fazer essa reciclagem, essa coleta interna e distribuir para as cooperativas. Isso é interessante, tá? Então, é isso aí que é o mote da questão. Agora, tem que linkar isso, de fato, com a sociedade. Porque a sociedade que vai absorver não só o produto em si, mas esse conteúdo, essa mudança do paradigma. A sociedade, porque senão não dá para você produzir alguma coisa, e quem vai absorver, quem vai comprar? Você vê pessoas que vão lá, a casa de vídeo, e elas se submetem, por exemplo, a se colocar em posição de suspeita quando ele lacra a tua bolsa, e que você é obrigado a lacrar num saco ali, suspeitando que você pode ser um meliante, um ladrão. Então ele se submete a isso para comprar um determinado objeto, se ele tem isso na economia solidária, esse produto. Tá? Uma questão de consciência nesse processo do consumo ético. Percebe? Enquanto aqueles produtos podem estar sendo produzidos lá nas casas comerciais aí, conhecidas, dentro de um processo de precarização do trabalho, com trabalho infantil e etc e tal, e até mesmo pessoas subempregadas, sem vínculo, terceirizadas nesse processo. Então, é por isso que de repente o produto ele é um pouco mais barato. Mas aí tem que ter uma consciência na sociedade como um todo para adquirir o produto da economia solidária. Então, se não fizer esse link, não vai adiantar a gente estimular isso na produção se não tem no consumo. Como doutrinar essa sociedade, Urbano? Bom, o processo... Existem caminhos que facilitem essa compreensão da sociedade? Existem caminhos, Moisa? Será que dá para reeducar a nossa sociedade com uma visão um pouco mais cidadã, uma visão mais solidária? Nós estamos trabalhando para isso. Nos fóruns, quando nós estamos participando, isso é um consenso, que tem que ser por um processo educativo. Educativo de quem produz, focando o cliente. Que ele, dentro desse contexto, não abrimos mão da relação custo-benefício. Para todo custo tem que ter um ou mais benefício. Então, você tem que fazer um produto de qualidade, buscando o preço justo para você, então. Se você não tiver o preço justo, você não vai convencer o cliente eu tenho dito... Ou você espanta o cliente, ou você acaba quebrando por estar fazendo um preço abaixo da realidade, não é isso? Marginaliza, inclusive, o segmento. Se você não tiver o foco no cliente, respeitando o desejo do cliente, conhecendo a vocação desse público, a gente não avança. Então, esse processo ele é diuturnamente trabalhado com os companheiros da economia solidária. E lá na DRT, na Superintendência Regional, hoje no Mercado Solidário, nós trabalhamos isso. Temos reuniões ordinárias, todo mês tem uma reunião fazendo formação, focando essa questão do preço justo. E fazemos esse link direto com quando nós vamos fazer um evento de feira, como agora nós pretendemos participar do Fórum de Nova Iguaçu. Estivemos lá no dia 26/1, no Aterro do Flamengo, por ocasião do Fórum Social Mundial, e nós estamos sempre trabalhando juntos. Nós instituímos uma coisa chamada o Caixa Único, tá? Que é uma loja, onde você vai, é uma loja ambulante, você leva vários companheiros com seus produtos, a gente mistura e não tem aquela coisa, meu produto, minha banquinha, não. É uma loja que a gente está praticando a economia solidária, onde um aprende a confiar no outro, respeitar o trabalho do outro e atender da melhor forma o cliente, interagindo com esse cliente no processo de conscientização. Perfeito. Percebe-se nesse trabalho ainda uma certa discriminação da sociedade com o segmento da economia solidária, Urbano, Moisa? A questão mais do artesanato. Tem gente que acha que artesanato é coisa cafona ainda, dentro da visão mercantilista.
Ainda dá para se perceber isso e tem como a gente reverter essa visão distorcida de um certo segmento da nossa sociedade elitizado? A discriminação que eu vejo, né, essa questão, nas banquinhas, por exemplo. Se você coloca uma banquinha igual, banquinha, é tido como camelô, né? É meio pejorativo, pejorativo, né? Então o artesão, ele no Brasil, né, ele não tem uma respeitabilidade, né, como artesão, como artista. O artesão é um artista. É um artista, com certeza. Né? E dá pra ver quando você vai, por exemplo, no Nordeste, você observa aquelas rendeiras, né? Aquelas que produzem no Bilros, né? Aqueles artesanatos. Coisas lindas, maravilhosas, mas que você ainda observa as pessoas vendo o artesão como camelô. E eu sempre, assim, isso me incomoda muito, né? Porque o artesão, ele é um trabalhador onde ele trabalha com a mão, né? É o seu maior... A sua maior ferramenta. Sua maior ferramenta, né? São as suas mãos. Então, a lei, por exemplo, que agora, no governo Lula, né? Que veio reconhecer o artesão como um trabalhador, né? Para que ele possa ter a sua aposentadoria. Só foi conseguido agora, com muita luta, né? Mas a gente pôde avançar. E isso me incomoda no sentido desse não respeito, né? De confundir e da discriminação. Isso me incomoda muito ainda hoje, mas creio que a gente, enquanto economia solidária, como o Urbano fala, quando chega, que coloca ali vários artesãos com seus produtos, né? Nós temos pessoas que trabalham com conchinhas, por exemplo, que produzem coisas maravilhosas, né? E aí a pessoa vem, mas é você que faz, coisa linda, como é que faz? Aí até quer saber como faz, como é que é o processo. Isso é muito importante, né? E a pessoa fica com a sua autoestima, né, lá em cima, porque vê que o seu trabalho está sendo, né, de tá sendo reconhecido. Né? Então é interessante. O que eu gostaria de colocar na economia solidária, a gente prima pela autogestão dos grupos, né? E hoje ainda fica difícil trabalhar essa questão do grupo da produção, porque muitos artesãos trabalham sozinhos, né? O capitalismo, ele colocou, pulverizou, né, a cultura do trabalhar para si, trabalhar sozinho, e o artesão é difícil hoje se juntar para formar o grupo de produção, porque ele acha que se ele for ensinar, alguém vai aprender e ele vai perder o espaço. Então a gente trabalha muito na economia solidária, nessa formação, né, do grupo de produção, para que formem cooperativas, grupo de produção com autogestão, sem exploração do trabalhador. Isso faz parte de um dos princípios da economia solidária. Perfeito. Bom, a gente vai chegando ao final desse programa, mais um Onda Verde Petroleira, e eu me senti extremamente gratificado, né, de ter partilhado aí um assunto tão importante, já que eu também tenho essa formação de artesão, já participei, né, dessa rede, né, de economia solidária, e a gente vai chegando ao final aí, abrindo espaço para o que o Urbano Gonçalves, né, foi um prazer recebê-lo aqui, Urbano, e eu gostaria de deixar o microfone do Onda Verde Petroleira para suas considerações finais. Dá para a gente amarrar aí, concluir, com que mensagem para essa sociedade que nos ouve aí, da importância de ser um pouquinho mais irmão, de ser um pouquinho mais solidário, né, com a economia do próximo, e não ficar só olhando, né, para o nosso bolso
Não é isso? Isso aí. Que primeiro eu quero agradecer novamente a oportunidade, parabenizar a Rede Petroleira, não é isso? Isso, a Rádio Petroleira. Rádio Petroleira. E que seja efetivamente feita essa aliança. Parceria é pouco, né? Porque parceria ela passa, mas que seja essa aliança entre o governo nas suas instâncias de poder, no estadual, municipal e federal, e a sociedade civil organizada. E aí pega todos os sindicatos, associações de moradores, os trabalhadores e trabalhadoras, que formaliza essa aliança, porque a vida vale a pena quando a alma não é pequena, sempre. Perfeito. Muito obrigado. Nós conversamos com o Urbano Gonçalves e também com a Moisa Pavão, que falaram sobre economia solidária, sempre com a parceria do ecologista Davi Ribeiro, ao qual eu peço para que encerre aí o nosso Onda Verde Petroleira de hoje aí com as considerações finais. Muito obrigado, né? É sempre uma oportunidade a gente poder expressar o que está acontecendo no meio ambiente e o que está se deteriorando perante essa qualidade de vida que a gente quer reverter para um futuro bom para todos. Uma boa noite, muito obrigado. Esse foi mais um Onda Verde Petroleira, aqui na Rádio Petroleira, Questão de Soberania. Eu sou Nato Candal, com apoio técnico de André Cunha. Estaremos na próxima quarta-feira juntos em mais um Onda Verde Petroleira. Rádio Petroleira, música, informação e prestação de serviços. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Mesa Redonda.